Bom dia, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com vocês esse último domingo, esse último dia do nosso ano aqui, um convite a você, a nós como cristãos, sobre como nós podemos construir no ano que vem algo que vai durar, não é verdade? Vocês já viram, gente, uma obra inacabada na rua? Sim ou não? Já viram lá perto na rua que eu moro, no topo da rua, lá em cima, tem um sobrado, desde que eu mudei para lá, que está abandonado. E aí você olha e você fala, que potencial que tinha essa casa, uma casa bonita ali, tinha uma baita de uma vista assim e tudo mais. Mas aí você olha e você fica pensando, o que será que aconteceu? Será que faltou dinheiro? Morreu alguém? Entrou numa disputa? O que aconteceu com aquilo? Né? Porque não é normal alguém que se dispõe a construir e não conclui essa obra, né? Eu acho que ninguém que começa a construir pensa, né? Vou parar no meio para depois talvez ver. Todo mundo pensa em concluir a construção, não é verdade? E a nossa vida, ela é, em certo comparativo, uma construção, não é verdade? As nossas experiências, aquilo que nós vivemos. E hoje eu quero falar sobre isso, como é que a gente pode construir com obediência, né? E uma pergunta para a gente pensar aqui e conversar. Você conhece alguém que só faz o mínimo? É o mínimo esforço, o mínimo comentário. Conhece alguém ou não? Você fala, meu marido, brincadeira, né? Você conhece alguém que só faz o mínimo? Você faz o mínimo. Você vamos pegar aquilo ali e falar, não, vou fazer. Sempre faz o mínimo, sempre está no limite do mínimo. Faz sentido, gente? Você conhece alguém que faz isso? Você pede para essa pessoa, ela não faz com excelência, ela faz o mínimo para passar. É a pessoa que, qual que é a nota vermelha na sua escola? 6, eu tiro 6,3. Sempre estuda para o limite, sempre estuda para o mínimo. E eu fiquei imaginando isso como se fosse um buffet de restaurante. Amanhã você vai num buffet de comida por quilo, tem várias opções ali, só que você escolhe somente uma coisa, o mínimo que sustenta, só que nunca desfruta das coisas mais saudáveis e às vezes coisas até mais saborosas. Isso aqui é um prato de purê. Batata sustenta ou não sustenta? Sustenta. Se você comer um prato de purê, com certeza você não vai ter fome. Mas se você tem um buffet, 1 quilo de purê e 1 quilo de picanha, 1 quilo, não é o mesmo preço? Você paga o quilo. Estão aqui comigo, gente? Sim ou não? Mas às vezes é o mínimo. E essa mentalidade, muitas vezes essa questão de fazer o mínimo é uma mentalidade. É uma mentalidade. Nunca faz mais, nunca entrega mais, nunca busca fazer o melhor, porque a gente aprendeu a viver sempre no mínimo. Qual que é o mínimo que eu faço para Deus ouvir minhas orações? Qual que é o mínimo que eu faço para o meu casamento não desmanchar? Qual que é o mínimo que eu faço para o meu pai largar do meu pé? Qual que é o mínimo? Mas quem vive pelo mínimo desfruta do mínimo. Estão comigo, gente? Faz sentido? Quem vive no mínimo, desfruta do mínimo. O C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala isso, a nossa tentação é buscar avidamente pelo mínimo que será aceito. Todo ser humano qual é o mínimo que eu posso fazer? É um padrão nosso, o escritor diz. Ele fala, de fato, nós somos muito parecidos com honestos, mas relutantes pagadores de impostos. Concordamos inicialmente com o imposto de renda, nós o pagamos fielmente, mas tememos um aumento no imposto. Somos muito cuidadosos para não pagarmos mais do que o necessário. E esperamos muito ardentemente que depois de termos pagado o imposto, ainda haja o bastante para sobrevivermos. Eu pago o imposto, eu sou honesto, mas assim, é o mínimo. Se eu puder dar um jeito de pagar menos, eu pago menos. Mas assim, tem que sobrar para mim. Gente, você entende que isso é uma mentalidade?
É lógico que existem impostos que são mesmo um absurdo, não é verdade? Ainda mais no nosso país, que é imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Mas um cristão não tinha que sonegar imposto com medo de faltar, porque ele conhece o Deus que está mandando para ele. É uma mentalidade do mínimo, é a mentalidade da falta, é a mentalidade do que eu sempre vou, talvez não vai acabar, talvez vai acabar, talvez vai acabar. Então a mentalidade de fazer o mínimo, você pode passar para mim, Gil, por favor? A mentalidade de fazer o mínimo nos coloca numa posição onde a gente nunca experimenta mais do sobrenatural e da presença de Deus. Porque o mínimo a gente faz com as nossas forças. É ou não é, gente? Você precisa de Deus para fazer o mínimo? Não. O mínimo nós fazemos. O mínimo a gente tem habilidade, a gente já aprendeu. O mínimo a gente faz para sobreviver. Mas existe uma medida de sobrenatural, e quando eu digo sobrenatural, eu estou falando de coisas mesmo que vão além da nossa capacidade humana, além da nossa capacidade de gerar, que só vem quando a gente deixa de fazer o mínimo. Às vezes a gente pensa isso, qual que é o mínimo de oferta e dízimo para eu ser abençoado? Aí as pessoas ficam presas a posts na internet, onde pastores ficam discutindo se deve dizimar ou não. Vai ler a Bíblia. Ah, mas é mais fácil ver uma pregação, lei do mínimo. É ou não é? A lei do mínimo. Não, Deus tem promessas para a minha vida, legal. Vai ler a Bíblia. Não, vamos ver esse pastor aqui, que sempre dá umas profecias que acertou em 2022, vamos ver se ele acerta em 2024. Lei do mínimo. Gente, nós temos o maior benefício do cristianismo, é eu e você podemos ouvir a voz do Pai, amém, gente? Isso é um presente poderoso, mas Ele não vai falar se nós não formos até Ele. Nós precisamos aprender isso. Então, às vezes a gente fica preso no qual é o mínimo que eu oferto de dízimo, qual é o mínimo de oração e devocional eu preciso fazer, para o mal não vir na minha casa, adianta deixar o salmo aberto na porta da casa para os demônios ir embora. Qual é o mínimo que eu vou fazer para Deus, para que as coisas andem bem na minha vida? Tem gente que só dá uma cesta básica para um outro, porque tem medo de faltar para si. É uma mentalidade de troca, é a mentalidade do mínimo. Qual é o mínimo que eu faço para receber algo que me beneficie? Só que o nosso Deus não é um Deus do mínimo. Repete isso comigo. Meu Deus não é um Deus de mínimo. A Bíblia não fala que ele é um abençoador que fica contando as coisas para dar-nos de acordo. Ele nos deu o seu Filho de graça, favor imerecido, muito além do que precisávamos. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Nosso Deus não é mendicante. Nosso Deus, Ele é generoso. Só que se a nossa mentalidade de fazer o mínimo estiver impregnada no nosso relacionamento com Deus, a gente tem dificuldade de obedecer, porque às vezes a obediência custa muito. Você já teve que obedecer alguma coisa que te custou? Quantos já tiveram que fazer isso? Que te custou, você fala, me custou até dinheiro, Gustavo. Deus falou para eu dar para o irmão ali, para eu dar um carro, para eu dar não sei o que, eu tive que dar. Quantos já tiveram essa experiência? Já tiveram essa experiência já? Às vezes a gente tem muitos testemunhos de vitória, mas a gente tem pouco testemunho de obediência. Por quê? Porque às vezes a gente não está disposto a dar o passo da obediência. O passo da obediência, meu irmão, minha irmã, é o que libera este sobrenatural de Deus para agir dentro da minha e da sua vida. Vocês estão acreditando ou não, gente? A gente tem que tomar cuidado, porque fazer o mínimo nos coloca numa posição onde nós nunca desfrutamos de tudo que o Pai tem para nós. Eu deixei essa frase bem grande, porque eu preciso que você preste atenção nisso. Semear o mínimo traz uma colheita mínima. E aqui eu não estou falando só de dinheiro não, gente. Eu estou falando de tempo. E mais do que tempo, eu estou falando de coração. Porque a obediência verdadeira, ela nasce no coração. Obediência com base na troca, na verdade, é desobediência.
Obediência esperando receber algo em troca é desobediência. A obediência que nasce do coração, que é muito amado, ela não espera nada em troca. É aquilo que nós aprendemos do amor ágape alguns domingos atrás. Eu obedeço porque eu sou amado. A minha obediência é uma resposta ao Jesus que morreu por mim na cruz. Por isso que quando Jesus, no final do seu grande sermão, ele vai fazer um comparativo muito interessante, que eu só quero ficar nesse texto com você hoje. A Bíblia, põe o texto aí para mim, Gessé, por favor, o próximo slide. Mateus 7, 24 a 27, é um texto bem conhecido. Jesus diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Percebe? Duas pessoas diferentes. Os dois constroem uma casa. Tem esforço? Sim ou não? Tem esforço. Por que construiu sobre a rocha ou por que construiu sobre a areia? Muda a situação da tempestade? Sim ou não? Não, a tempestade vem sobre a casa na rocha e a tempestade vem sobre a casa na areia. Neste mundo 3 aflições, nós ouvimos domingo passado. A nossa fé ela vai ser provada, nossa fé ela vai ser passada pelo fogo para ser aperfeiçoada. Construir sobre a rocha não impede de vir tempestade, mas quando vem a tempestade ela não é destruída. Jesus está falando sobre que quem constrói uma casa sobre a rocha, quem ouve, obedece, quem ouve, obedece e pratica as palavras de Jesus. Presta atenção nisso, meu irmão, é um texto que a gente conhece, a gente canta musiquinha, a gente conhece assim, de cor e salteado isso, mas ele é muito profundo esse texto. Ele tem muitas camadas. Jesus está falando, não é somente ouvir, mas é ouvir e praticar. E esse é o grande problema dos cristãos da nossa época, de nós aqui. Nós somos muito bons em ouvir, mas muito ruins em praticar. Gente, não falta conselho bom hoje. O que falta é prática, é humildade, é espírito contrito, é temor à palavra de Deus. Onde a gente fala, não, se Deus disse isso, eu vou obedecer. O que é ouvir? A palavra ouvir é considerar, é prestar atenção, é entender, é perceber o sentido, é meditar. Quem só ouve, mas não pratica, faz o mínimo. Repete comigo, quem ouve, mas não pratica, faz o mínimo. E quem faz o mínimo recebe a menor recompensa. Eu ouvi a palavra, nossa, aqueceu meu coração, maravilha. Praticou a palavra? Não, então sua recompensa foi ouvir. Quando Jesus está falando de ouvir, Ele está falando de você meditar nas palavras dEle. O que é meditar, gente? Eu gosto da definição que o pastor Bill Johnson ele tem. Ele fala que a meditação na palavra de Deus é quando você repete ela tantas e tantas vezes dentro da sua mente, do seu coração, que ela se torna algo verdadeiro, ela se torna quase que algo físico. E de tanto você repetir no seu coração, de tanto você meditar nisso, quando vir uma mentira, você tem uma verdade dentro do seu coração. E você responde a mentira com uma verdade. Então, meditar na palavra de Deus não é você ler a história bíblica simplesmente por um check de quantas páginas eu tenho que ler por dia. Meditar é muitas vezes você ficar num versículo como esse, de 3 versos, e você fala, Senhor, construir uma casa sobre a rocha. O que é, Senhor? Como eu tratar a minha esposa faz com que eu construa a minha casa sobre a rocha. Como eu tratar os meus filhos vai fazer com que eu construa uma casa sobre a rocha.
Você entende? A meditação não é Meditação é eu repito tantas vezes dentro de mim a mesma verdade, a ponto de que ela comece a transformar todas as áreas da minha vida. Jesus está falando, vocês têm que não só ouvir e ouvir várias vezes, mas depois disso é necessário praticar. Só que quem não reflete na palavra de Deus não consegue praticar, porque parece uma ordem. E a gente é a gente é meio rebeldinho, né, gente? É ou não é? A gente é meio rebeldinho. Ah, não, isso não é de Deus, não, isso é coisa da minha cabeça. E por falta de conhecer a palavra de Deus, muitas vezes a gente não consegue obedecer a Deus. E Jesus está falando, quem ouve as minhas palavras, obedece e pratica, está construindo sobre a rocha. E aí na continuação ele fala, volta 1, quem ouve, mas não pratica, é tolo, é incrédulo, é ímpio. Eu fui em todas as versões bíblicas para ver o que significava isso. Ele fala que quem ouve as palavras de Jesus, mas não pratica, é incrédulo, é como se não fosse cristão. Não é pesado isso, gente? Então só ouvir as palavras da igreja não me torna um cristão. O que me torna um cristão é eu ouvir as palavras de Jesus e praticá-las. Jesus disse isso lá no texto de João, de nós estarmos conectados na videira, porque sem estarmos conectados na videira não geraremos fruto. Tiago vai falar isso. Tiago fala assim, nós lemos a palavra, mas nós não somos praticantes dela. É como uma pessoa que se olha no espelho e quando vira as costas já não se lembra mais do que viu. A prática da palavra de Deus é o único caminho para a gente construir em Deus. Gente, não é o quanto nós ouvimos somente, mas é o quanto nós ouvimos e praticamos. Nós precisamos ser cristãos que praticam. Perceba que essa pessoa da parábola, da história que Jesus conta, ele constrói uma casa, ele dedica tempo, ele dedica esforço, ele consegue gerar algo que externamente é parecido com quem construiu sobre a rocha. Então você vai pegar por um tempo, você vai pegar uma pessoa que construiu uma casa sobre a rocha, e está bonita, e você vai pegar alguém que construiu uma casa sobre a areia, e também vai estar bonita. Aparentemente foram bem sucedidos. Mas Jesus fala, a prova não é na hora da construção. A prova é quando vem a tempestade. E a tempestade vem tanto para a casa na rocha, quanto para a casa na areia. Irmãos, eu estou sendo bem didático, porque assim, ser cristão não é uma receita ou fazer parte de um clube que as coisas só vão dar certo na sua vida. Ser cristão é Jesus Cristo ser Senhor e Salvador da nossa vida, e onde quer que andemos, Ele estará conosco. Essa é a diferença. Na provação, a casa que quem construiu na areia cai, porque não dá para viver de aparência. A aparência, uma hora ela esgota. E aí agora a gente levanta e fala, vamos lembrar de quem a casa caiu este ano. Porque a gente tem um espírito de juiz. Mas Jesus não está falando para olhar para a vida dos outros, Jesus está falando para nós olharmos para nós. E o que são essas tempestades? Porque quando eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, assim, tempestade acontece para crente e para não crente. O que quer dizer essa tempestade? O que significa essa tempestade? E aí eu fui lendo, fui estudando, e essa tempestade citada nesses versículos, não são somente os problemas da vida, porque isso vai acontecer para aquele que confia em Jesus, para aquele não. A diferença é aquele que prevalece ou não. A tempestade era uma metáfora bíblica que Jesus está usando, para quem ele está falando, para os judeus que estão ouvindo, que fala sobre o julgamento de Deus que virá sobre cristãos e não cristãos. Jeremias 23:19 fala, vejam a ira do Senhor e rompe como uma
tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que ele cumpra tudo que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Em Ezequiel 1:4, o profeta está tendo uma visão, e ele começa a ver os 4 seres viventes, e aí ele fala que primeiro vem como se fosse uma tempestade que abala. Quando o nosso Deus, quando Jesus Cristo vier para julgar a todos, vivos e mortos, cristãos ou não, quando ele vier, isso vai ser uma baita de uma tempestade, vai sacudir. Mas Jesus está falando, se você crer, ouvir e obedecer, mesmo nesse dia, você prevalecerá. Jesus não constrói coisa para durar 10 anos, não, gente. Jesus constrói algo na minha, na sua vida, que durará eternamente. Não tem data de expiração, não tem data de validade, aquilo que Jesus está fazendo. Ele está dizendo que quem ouve as suas palavras e obedece, vai ter uma casa que vai perdurar nos piores dias, inclusive no juízo final, gente. Não é muito forte isso. Eu estou investindo em algo que vai durar eternamente. Pai, mãe, quando você constrói a sua casa sobre a rocha, você está construindo algo que vai durar para gerações. Os seus filhos podem desfrutar. Você está entendendo a dimensão disso? Basta um começar a obedecer. Basta um começar a andar na luz. Jesus não condiciona a obediência, porque ele fala, eu morri na cruz para te dar um novo coração, e esse novo coração é capaz de obedecer. Então todo aquele que crê em Jesus pode obedecer, gente. Todo aquele que crê em Jesus pode obedecer. Mas não é uma obediência de troca, é uma obediência de resposta em amor. O capítulo 7 de Mateus é o final do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, onde Jesus fala como vive alguém que pertence ao reino dele. Quem pratica o que está nos capítulos 5 a 7, está edificando algo eterno, que não vai ser abalado, mesmo que os tempos mudem. Obedecer é fazer tudo o que nos é ordenado, e não o mínimo. Obedecer a Jesus é não fazer o mínimo. Às vezes nosso relacionamento com Deus, ele é só baseado no receber, e pouco no entregar. Só que para a grande comissão e todas as outras coisas acontecerem, o Senhor fala assim, eu vou dar tudo o que você precisa, mas nada, nenhuma outra pessoa pode reinar no seu coração. Dinheiro não pode ser ídolo do nosso coração. Casamento, filhos, reconhecimento, nada disso pode ser Senhor no nosso coração. Só Jesus Cristo. E para isso não vai faltar. Ele nos dá tudo. Agora, gente, o que Jesus nos ordenou? Falou, bom, Gustavo, você falou que quem obedece a Jesus está edificando uma casa que vai durar para sempre, uma casa que vai durar até o fim dos tempos, uma casa que vai ser um lugar abençoador. Mas o que eu tenho que obedecer então? A Bíblia. Mateus 5, 6 e 7, que Jesus, eu fiz um condensado aqui. Jesus fala assim em Mateus 5, sejam pobres de espírito, humildes, chorem, tenham fome e sede de justiça, sejam misericordiosos, tenham um coração puro, promovam a paz, sofram perseguição por viverem de maneira justa. Tem que obedecer isso aí. É um desafio? Para quantos é um desafio? Para mim é um desafio. Para mim é um desafio. Mas eu tenho um novo coração. E tudo aquilo que eu preciso para obedecer isso, o Espírito Santo já colocou dentro de mim. E Ele me ajuda, e Ele me ensina, Ele me leva ao arrependimento. Eu posso me recuperar de um erro e continuar a obedecer a Jesus. Eu não paro porque eu erro. Eu não jogo a toalha para o alto porque eu cometi um deslize. Eu continuo a obedecer. Jesus fala, vocês precisam ser sal e luz, e que as suas atitudes e obras brilhem e glorifiquem a Deus. Jesus fala, obedeçam a Bíblia, não matem, não xinguem, não guardem rancor, se reconciliem, não cometa adultério, não cobiça.
Não cobiça, é um desejo que você não tem. Cuide do que entra no seu coração, não se divorcie, não quebre os seus juramentos, honre a sua palavra. Está tudo lá em Mateus 5. Ele fala, não se viguem, ame os seus inimigos. Ajudem os necessitados, orem sempre de coração, no secreto, conhecendo a Deus como seu Pai, Mateus 6. Jejua para ter o seu coração transformado. Não ajuntem tesouros na terra. Cuide do seu coração para que o dinheiro não o corrompa. Não sirva a dois senhores. Não andem preocupados e ansiosos. O Pai sabe o que vocês precisam. Estou citando o que está escrito em Mateus 6. As aves voam, os lírios do campo, e eles não são jogados fora, e eles não se preocupam, porque o Pai cuida deles. Quantos já ouviram esses versículos? Você já ouviu esses versículos, gente? Vocês estão aqui ou não? Dá uma acordada aí, sacode a pessoa do seu lado, fala, acorda, é o último culto do ano, Jesus. Vocês conhecem esse texto, sim ou não, gente? A gente já conhece esse texto há muito tempo, a gente que é crente velho. Mas falta praticar. Só como é que eu pratico não andeis ansiosos? Você ora. Você não aposta na mega da virada. Você ora. Mateus 6 diz que as aves não se preocupam, que os lírios não se preocupam, e mesmo assim Deus cuida deles, é ou não é? Só como é que eu pratico? Eu oro. Senhor, meu coração está ansioso, eu preciso entregar isso, a situação é essa, não que eu preciso te lembrar, Deus, porque o Senhor já sabe, mas eu preciso de descanso, Senhor, por isso eu entrego nas suas mãos. Muito de Mateus 5, 6 e 7 é resolvido em oração. No capítulo 7, Jesus fala, não julguem uns aos outros, peçam com fé e recebam. Façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Está na Bíblia isso, é a regra de ouro. Entrem pela porta estreita, pois ampla é a porta que leva para a destruição. A porta estreita é o caminho difícil, mas é o caminho da vida eterna. Palavras de Jesus. Nem toda oportunidade de Deus, tá, meu irmão, minha irmã? Cuidado com falsos profetas, que falam somente o que você quer ouvir. Busque sempre a verdade. Jesus faz esse alerta em Mateus capítulo 7. Sejam verdadeiros discípulos, aqueles que fazem a vontade de Deus, ouvem e obedecem. Esse é um condensado de Mateus 5, 6 e 7. Deus só quer que a gente obedeça a isso. Se eu fosse um ouvinte de Jesus naquela hora, eu ia ter olhado e falado, meu Deus, quantos anos eu tenho para conseguir fazer isso? A questão não é o quanto de tempo, não é uma corrida, se você vai conseguir fazer tudo isso ou não. Jesus está falando, a questão é, isso só pode ser realizado com um novo coração. Um novo coração que é capaz de obedecer. E olha para mim, meu irmão, minha irmã, obediência envolve renúncia. Você pode repetir comigo? Obediência envolve renúncia. É ir contra a nossa vontade mesmo. É ir contra o que nós achamos que é certo. É ir contra a nossa própria opinião, baseada em porcaria nenhuma. É falar, Senhor, a tua vontade é maior sobre a minha vida, então eu me submeto a ela mesmo sem entender. Mas Deus não fica deixando a gente cego. Ele fala, eu vou te ensinar, meu filho. Eu vou te explicar, mas agora é hora de obedecer. Então, se nós escolhemos ouvir a Jesus e obedecer a Ele, nós nos esforçamos sim para construir a casa. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar cuidando dos seus filhos, cuidando do seu casamento, cuidando das suas amigas, cuidando das pessoas que estão ao seu redor, sendo um bom testemunho. Você vai continuar trabalhando, não vai ficar sentado esperando Jesus voltar. Vai ter trabalho, só que toda a provisão e garantia de que essa casa, essa obra vai ser finalizada, vem dEle. Ele não vai deixar a casa incompleta, a obra inacabada quando a gente obedece a Jesus. Sua família não vai ser uma obra inacabada, seu casamento não vai ser uma obra inacabada.
Às vezes tem sim, não é verdade? Acontece algumas situações que você não está planejado. É como se tivesse uma bola de demolição e destruísse 3 paredes. Mas se Jesus é o Senhor, Ele reconstrói. Ele te dá o que você precisa. Só que às vezes é um momento de obediência e não de entendimento. Tem gente que procura entender antes de obedecer, e aí a gente perde. Porque quem quer entender, obedece em parcelas, e obedece sempre o mínimo. Quem crê no Senhor, obedece. Mas tudo isso parte de um relacionamento com Jesus. Tudo parte de Cristo ser Senhor. Como nós vimos na semana passada, nós nos tornamos maduros e íntegros, em nada deficientes, pela aprovação da nossa fé e da nossa resposta correta a essa aprovação. Meu irmão, minha irmã, olha para mim de novo aqui. Para de tentar entender a aprovação. Muito da nossa ansiedade, da nossa frustração, é tentar entender a aprovação. E eu sei que não é simples. Não estou falando como se já tivesse conquistado, parafraseando aqui o texto de Paulo, dos Filipenses. Mas você já gastou muito mais tempo tentando entender por que as coisas aconteceram na sua vida, do que buscar uma direção para o próximo capítulo? O que aconteceu isso no meu casamento? O que aconteceu com meu filho? O que aconteceu isso no meu trabalho? O que aconteceu isso com a minha saúde? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O Senhor fala: filho, eu não estou com você agora. Eu estive com você, estou com você e vou estar com você. Isso é obediência. Olhar para frente é um ato de obediência, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, é um ato de obediência. É obediência ou não, gente? Mas nós somos viciados no mínimo. Nós somos viciados em lembrar das coisas ruins que nos deram. Nós somos viciados a olhar para a nossa falta. E nós não somos ainda, mas seremos, eu creio, viciados em olhar para Cristo e falar: qual é o próximo passo? Qual é, Senhor, o próximo passo? Porque Ele é a voz profética sobre a nossa vida. Ele sabe o que nós precisamos e para onde nós precisamos caminhar. Por isso que a aprovação, meu irmão, minha irmã, se lembre, ela não é um castigo, mas ela é uma oportunidade para ver se estamos ouvindo a Jesus ou se estamos ouvindo a nós mesmos. Gustavo, como que eu sei se eu estou ouvindo a Jesus? Se aquilo que você está pensando concorda com a palavra de Deus. Se não concorda com a palavra de Deus, não é voz de Deus. Deus não fala nunca contra a sua palavra. Só que como a gente não lê e medita na palavra, a gente fica achando e criamos um Deus segundo o nosso próprio estômago. Um Deus segundo a nossa própria vontade. Um Deus bonzinho que concorda com a gente. Só que quando dá errado, esse Deus vira punitivo. Por isso que as pessoas acham que tem um Deus bom e um Deus mau. Porque é um Deus que concorda com isso, com o que eu quero. O Deus verdadeiro, Ele é bom, justo, amável, fiel, não volta atrás na sua palavra. Só que esse Deus é revelado nas Escrituras, na palavra de Deus. E intimidade com a palavra, e a leitura da palavra é o que vai testificar no meu e no seu coração, meu irmão, minha irmã, se nós estamos ouvindo a Deus ou não. Eu creio que 2024 vai ser um ano que você vai ouvir muito a voz de Deus. Eu creio. Não é algo complicado. Não é algo que é só para uns, mas é algo que exige obediência. É justo ou não é? É justo. Venham a mim. Não tem nada que impeça mais de vocês. O que impedia Jesus vencer o pecado na cruz, vocês podem ouvir direto de mim. Agora é ir. A sabedoria humana, ela faz isso com a gente. Ela sempre vai nos conduzir para a lei do mínimo esforço. Mínimo compromisso, a mínima entrega. Porque é isso que Satanás quer. Só Satanás ganha com o seu e o meu mínimo. No mínimo, a gente vive sempre no limite da fé. A ponto de, diante de uma pressão, desistirmos e abandonarmos tudo. É ou não é, gente? Satanás quer conduzir a gente sempre a questionar a obediência. Satanás sempre fica questionando a obediência. Ah, mas vai te custar muito. Mas mais um dia. Mas mais uma pessoa.
Mas deletar esse contato, trocar de número, mas amar o meu inimigo? Para que isso? Você é melhor que essa pessoa. Você não merece o que está acontecendo com você. Voz do capeta. Senhor, eu não sei, não consigo compreender porque todas as coisas estão acontecendo assim, mas eu confio em Ti. A gente tem que tomar cuidado com esse mínimo, porque esse mínimo leva a gente para longe da voz do nosso Pai. Por isso sim, há um custo em seguir a Jesus, mas não é o custo que a gente está pensando. Não há nada que nos qualifique para a gente ser amado. Meu irmão, minha irmã, você não tem que se esforçar para Jesus te amar. Você não tem que se esforçar e fazer tudo certo para Deus ouvir as suas orações. O custo que existe é o da gente viver em fé. Viver em fé vai envolver entrega, vai envolver deleite, desfrute. E então a recompensa sobrenatural vem para os seus filhos e filhas. Há um custo, mas não é o custo para sermos aprovados. O custo é, eu vou orar, e eu vou me entregar, e eu vou consagrar o que eu tenho, porque eu já sou filho e filha de Deus. A entrega ela é uma resposta do amor, isso tem um custo. Mas eu não me esforço para ser amado, para ser aprovado, porque isso eu já sou em Cristo Jesus. Agora, a partir disso, meu convite a você, a nós, como igreja, nesse próximo ano, é que a gente construa em obediência, por amor a Jesus. Que em 2024 a gente deixe de fazer trocas com o nosso Deus e Pai. Porque Jesus, ele diz isso lá em Marcos 10. Ele fala, eu lhes garanto, a banda pode subir aqui, que todos que deixaram, isso é uma atitude, é uma ação de entrega. Todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição. E no mundo futuro, terão a vida eterna. Isso são palavras de Jesus. Mas não é entregar, a pessoa que entregou, esperando uma troca de Jesus, não recebe isso. A pessoa que entregou e abriu mão e deixou, por minha causa e por causa das boas novas do Evangelho, aquele que entregou tudo para conhecer a Jesus, aquele que renuncia a tudo para ter mais devocional, mais oração, mais adoração, aquele que renuncia a tudo por Jesus, recebe nessa vida. Mas eu quero receber agora. É um cheque sem data para depositar, você entende? É uma fé. Senhor, eu vou te servir, eu vou te amar, mas não pelo que o Senhor pode me dar. Eu sei que o Senhor pode me dar, mas eu não estou fazendo isso porque o Senhor pode me dar. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu estou fazendo isso porque eu creio em Ti. Então o que eu e você precisamos deixar em 2023? As coisas que a gente tem que deixar nesse ano aqui. Deixar de viver no mínimo do nosso relacionamento com Ele. Qual que é o compromisso, meu irmão, minha irmã, de obediência que você e eu vamos assumir com Jesus para o próximo ano? Não um compromisso de metas, não são declarações de promessas. As promessas são boas, mas elas têm que estar enraizadas no amor a Cristo, na obediência a Cristo. A obediência ela não é um método de conseguirmos o que queremos de Deus. A obediência é o objetivo final das nossas vidas. Tinha uma música que nós cantávamos, comunidade antiga, eu acho que é do Asaf, e ele cantava, eu quero ser encontrado fiel. E é um desejo que tem que ser a nossa oração constante, falar, Pai, independente das situações, eu quero chegar ao final da minha vida, eu quero ser encontrado fiel. Fidelidade é resultado de obediência. Eu quero ser encontrado fiel.
Amar a Deus de todo o coração não é uma estrada para algum outro destino. Vou amar a Deus de todo o coração para... Não. Amar a Deus de todo o coração é a vida final. Porque é isso que nós vamos fazer na eternidade, não é verdade, gente? Estarmos constantemente na presença do Pai, do Filho. Por isso que quando eu e você escolhemos obedecer, isso nutre a comunhão mais profunda com Deus. Eu creio que muitos aqui têm um desejo no coração de no próximo ano ser mais íntimos de Deus, ouvir a voz de Deus, ter mais comunhão com Ele. A comunhão, ela não é fruto de performance, a comunhão é fruto de obediência. A comunhão não é fruto de não errarmos, a comunhão é fruto de obediência. Quando eu obedeço, mesmo no meu erro, eu me aproximo do meu Pai. Por isso nós precisamos construir em obediência, não construir segundo a nossa própria ideia. Por isso que a obediência, meu irmão, minha irmã, ela é a nossa recompensa. A obediência, ela não é um meio para chegar em algum lugar. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, mas ela não caiu. Você recebe essa palavra sobre a sua vida para o próximo ano? Senhor, eu quero construir uma casa sobre a rocha, ouvindo a Ti. Ouvindo a Ti. Sentados mesmo, feche o seu olho, feche os seus olhos agora. Medite um pouco nesse versículo. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades e a sua casa não caiu. Mas porém o homem que ouviu as mesmas palavras e não as praticou, é como um homem tolo, incrédulo, que construiu a sua casa sobre a areia, e quando vieram as tempestades, a sua casa caiu. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Não queremos, Santo Espírito, viver em um relacionamento de troca contigo, Pai. Espírito Santo, nos leva ao arrependimento, de não praticarmos nesse novo ano a vida da religião, a vida da troca, mas que nós experimentemos a vida no reino de Deus, que é motivado e conduzido somente pela obediência, no novo coração de todos aqueles que creem em Jesus.